E aí, concurseira guerreira? Fala, concurseiro guerreiro. Estou muito feliz. Professor Tatarinha aqui, professor de raciocínio lógico e matemática do Aprova Concursos. Eu estou muito feliz porque quando eu sou convidado pelo Aprova Concursos para falar aí sobre abertura de uma prova, uma abertura oficial, né, de uma prova, eu sei que nós estamos falando de realizar sonhos, né? E é o seu sonho, o meu também, porque a partir de agora nós temos uma parceria muito forte aqui. Então, esse teu sonho de conquistar essa vaga, né? Ou pode ganhar um dinheiro, por que não, né? Vai ser o meu sonho também. Não tem sentido nenhum estar aqui falando com você se eu não desejo também o melhor para você. O que nós vamos conversar, o que nós vamos entender, e aí eu peço para você um pouco de paciência, um pouco de dedicação para chegar até o final desse vídeo, porque esse nosso encontro aqui vai ser um diferencial para você apavorar com a prova de raciocínio lógico-matemático. Vamos falar sobre o edital, vamos falar sobre a banca, nós vamos falar sobre os assuntos mais cobrados, como é que os caras gostam de cobrar da gente, o que a gente não pode dar bobeira de jeito nenhum. Pensa, eu sempre falo assim, ó, uma coisa é você saber conhecer o assunto, saber resolver questões do assunto. Outra coisa é conhecer a prova, conhecer a banca, resolver questões da prova, resolver questões da banca. Então, toda aquela ideia de ganhar tempo, sabe? Então, assim, as aulas que temos aqui gravadas na prova concursos, as questões que são gravadas, são todas muito bem pensadas para o seu melhor, para uma boa estrutura, né? Uma boa estrutura que você tenha, que você leve lá para o momento de prova. Então, a gente vai discutir tudo isso aqui. Então, aproveite e aproveite bem. E eu já vou te fazer uma pergunta. Você está tão feliz, com tanta expectativa como eu estou também? Espero que sim. Nós estamos juntos, não está sozinho não, tá? Escreve aí para mim, quero saber. Olha só, deixa eu te mostrar o que eu trouxe aqui e eu já vou te adiantar uma coisa. Aproveite a experiência deste professor que vos fala, não parece, né? Já dou aula há 112 anos, é alimentação saudável, bolacha recheada, Coca-Cola, doce de leite, coxinha. Mas brincadeiras à parte, aproveita essa experiência que eu tenho aí, conheço muito bem esse mundo aí, concursos públicos, conheço muito bem a banca, a gente vai conversar sobre ela também. É aquilo que eu falo, né? Uma coisa é eu saber resolver questões de porcentagem, outra coisa é como a banca gosta de cobrar, né? E como é que eu tenho que atacar as questões de porcentagem, por exemplo, da banca aí que a gente vai conversar daqui a pouco. Então a gente vai fazer esse passeio, vai ser bacana, vai ser uma conversa aí, uma troca de experiências. Então nós já temos um edital, né? Eu coloquei aí o nosso começo do edital, nós estamos falando de uma prova para agente, né? Agente de pesquisa e mapeamento. Trouxe aqui para você a remuneração. Eu olhei lá no edital, tem mais alguns benefícios também, né? Temos muitas vagas, então vamos aproveitar isso aí. A nossa prova vai ser uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Então veja, todo detalhe é importante. Então assim, nada que a gente vai falar aqui vai ser um blá 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 à toa, tá? Não tem enrolação não, que tá aqui é direto ao ponto, não tem esse negócio não, tá? Nós temos uma data, né, provável aí de prova, né, dia 22 de fevereiro de 2026, desde já, estou desejando aí que você tenha um excelente dia, porque eu falo assim, você vai estudar, você vai se preparar, e lá no dia você tem que estar de boa, né, porque se você estiver de boa, tenho certeza absoluta ali que o resultado vem. A sensação do pós-prova tem que ser assim, ufa, fiz o meu melhor, né, e para isso que nós estamos aqui nessa parceria forte aí, beleza? Essa prova vai ter uma duração de 3 horas, e não esquece de você se organizar ali para marcar o seu cartão resposta, tá? Não vai deixar muito pro final não, né? A prova objetiva, né, de múltipla escolha, são 5 alternativas, A, B, C, D e E, apenas uma delas correta, né? Então a gente não pode rasurar, aquelas coisas básicas de concurso aí, tá? E aonde que nós entramos nessas 60 questões? Deixa eu fazer um coração aqui para você. Nós estamos aqui, ó, raciocínio lógico matemático. Nós temos 15 questões, o peso é o mesmo para todos, né? Então nós podemos atingir uma pontuação máxima 15, que é muito expressivo isso, tá? Então eu estou falando com você aqui para nós acertarmos 15 questões. Olha a ousadia deste professor aqui, né? Vamos buscar as 15 questões, tá? Porém, o que eu preciso discutir com você, o que eu preciso mostrar para você, tá?
Como ela é uma prova de caráter eliminatório e classificatório, você tem que obter no mínimo 18 pontos no total da prova, ou seja, tem que atingir 30%. E esse cara aqui é importante, ó, tem que obter no mínimo 1 ponto em cada disciplina. Ou seja, você não pode errar todas as questões. De nada. De nada. Então, assim, eu vou falar de raciocínio lógico matemático com você, mas já fica esperto aí, tá bom? Trouxe aqui para você aonde que a gente aparece também como critério de desempate. Nós temos que observar tudo. Onde que onde que estão as nossas importâncias aí em relação à prova, tá bom? E eu trouxe aqui também para você, ó, o conteúdo programático, tá? Então os caras colocam assim, ó, raciocínio lógico matemático. Não falei da banca ainda, calma. E aí nós temos, vamos conversar. 1. Lógica, proposições, conectivos lógicos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados. 2. Conjuntos e suas operações, diagramas. 3. Números inteiros, racionais e reais, suas operações, porcentagens e juros. 4. Proporcionalidade direta e inversa. 5. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. 6. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 7. Compreensão e análise da lógica de uma situação utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. 8. Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas. 9. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 10. Problemas de contagem e noção de probabilidade. 11. Geometria básica, ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. 12. Plano cartesiano, sistema de coordenadas, distância. 13. Problemas de lógica e raciocínio. Tatarinho, o que eu tenho que estudar? Tudo. Tatarinho, o que eu tenho que estudar? Tudo. Tatarinho, eu quero saber o que eu tenho que estudar. Tudo. É claro, vamos conversar. Uma coisa assim que me incomoda às vezes, né? Claro, eu sou professor de matemática, eu conheço raciocínio lógico matemático, e eu olho um edital e um conteúdo programático como esse, e eu percebo que aqui que os assuntos estão, como que eu posso dizer assim, misturados. Eu vou organizar a tua vida. Olha só como eu sou querido com você, como eu quero o seu melhor. Eu vou separar aqui e vou mostrar daqui a pouco isso para você. O que seria aquela lógica mais lógica, né? Mais raiz, assim, tabela, verdade, aquela ideia de trabalhar equivalências aqui deste conteúdo programático, e o que é mais a parte matemática, aquela coisa que a gente vê em colégio, sabe? Vou fazer essa separação para você. E eu prometo para você também que eu vou falar aqui com você sobre o que os caras mais gostam de cobrar. Trouxe até umas porcentagens aqui, né, de incidência, de cobrança, que veja, tem muitas questões, inclusive aqui não aprova questões, tem bastante coisa ali para você dar uma consultada. Fora isso, nas aulas, tem aulas genéricas, tem aulas específicas para a banca, tem aulas específicas para as provas do IBGE. Então, assim, como tem muitas questões ali para a gente analisar, eu fiz essa coletânea para você para te direcionar e organizar seus estudos também. Então, é isso que eu vou discutir com você também, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho sobre a banca, a FGV. Não sei qual que é a tua experiência aí com o curso público, com a banca. Eu vou te dizer que eu gosto da banca. Tá? Eu gosto por quê? Eu chamo ela de uma banca limpa. Ela não é muito de inventar, não. Claro, tem enunciados um pouco mais longos, enunciados um pouco mais curtos, vai depender muito do assunto ali que se trata, mas não é aquele desgaste, sabe? Eu não acho uma prova, assim, pelo menos na parte de matemática e raciocínio lógico matemático, que gera um certo desgaste. É claro que quando a gente fala de raciocínio lógico matemático, tem algumas situações que a gente tem que fazer análise ali, e nós vamos ter as proposições, e aí isso exige, sim, né, da gente uma capacidade interpretativa, né? Estou falando capacidade no bom sentido, e é claro que rola um desgaste, né? Mas assim, não é aquela coisa exagerada, sabe? Não tem... eu vou entrar numa polêmica aqui, né? Porque tem alguns sensacionalismos que existem aí na internet que me incomodam. Ah, pegadinha. Não rola isso, não. Ah, mas eu caí na pegadinha. Não, você não enxergou um detalhe ali de uma interpretação que você tinha que enxergar. Isso não é uma pegadinha, né? Se a gente não enxerga um detalhe, não é uma pegadinha. Então, assim, pegadinha pra mim é quando os caras fazem alguma coisa que querem te induzir ao erro. Aí não é o costume da banca, não, sabe? Tipo, não é porque eu não enxerguei um detalhe que é uma pegadinha.
A ideia, eu poderia até criar sensacionalismos aqui, mas não. A ideia é te deixar com segurança e com a melhor preparação possível, tá? Então, isso aqui, por exemplo, eu peguei lá no site dos caras, tá vendo? Ó, quem é a FGV, né? Isso é verdade, tá? Não é porque, é claro que eles não vão falar mal deles mesmos, né? Mas assim, isso aqui é verdade. Eu não iria corroborar com falsas informações, né? Então, sim, eles têm larga experiência na formação e seleção de quadros técnicos de excelência, essa formação é por meio de exames, concursos, edificações e avaliações educacionais. Tem um portfólio lá da participação, né, da FGV, inclusive já fez parte aí do Enem, veja, OAB, Enseja. Então, algumas avaliações institucionais importantes, a FGV já esteve presente, tá? Ela é, sim, uma das principais bancas examinadoras, né, de concursos públicos do Brasil. Que nem eu te falei, eu curto muito, né? Então, veja, é recorrente a presença da FGV concursos tanto na área jurídica quanto nas carreiras, né, na parte de tribunais, fiscais e administrativas também. Então, assim, isso mostra a importância e a experiência que a banca tem, né, no sentido ali de fazer o que eu te falei, de uma prova limpa, tá? Então, assim, já participou de provas para prefeituras, autarquias municipais e estaduais, ou seja, né, uma vasta participação aí, uma versatilidade muito grande quando a gente fala de concursos públicos, tá? Alguns vestibulares para ingresso, né, de estudantes lá no ensino superior. E como eu te falei ali, né, eu gosto das questões, acho que as questões são bem elaboradas, né, e eu acho que a FGV privilegia o candidato que está bem preparado, o candidato que está bem preparado, que é o teu caso. Você não está aqui à toa, né? Você não está aqui me ouvindo à toa, você está buscando o seu melhor. E é disso que nós estamos falando, tá? Então a FGV dá uma moral aí para você nesse aspecto aí, tá bom? E esses extensos aqui, ó, são nas questões um pouco mais de raciocínio lógico-matemático, quando a gente fala assim de você fazer inferências, ou seja, tomadas de decisões ali sobre equivalências lógicas, por exemplo, que daí nós temos as proposições compostas, tá? Mas ela alterna também, tá? Nós temos provas objetivas, um pouco mais diretas, você vai ver que eu vou mostrar isso para você também, tá? Isso aqui é bacana, não é? Os temas, as questões, as abordagens, né, trazem ali casos concretos. Então, assim, situações mais do cotidiano, algo que consegue correlacionar com o cotidiano, tá? Então, assim, a gente vai falar de estratégias, né? De estratégias eficazes, para que a gente consiga entender bem o estilo da banca, né? Para que a gente consiga ali enxergar. E aí uma coisa importante, tá? Você vai ver que eu espero que sim, ao assistir às aulas preparatórias aqui numa prova concurso, por exemplo, eu enfatizo muito de como que você deve atacar uma questão, como é que você deve abordar uma questão. E às vezes, como nós temos 5 alternativas, né, eliminar alternativas também nos faz com que a gente consiga ter um bom desempenho em prova. Eu sempre falo assim, as alternativas são nossas aliadas, são nossas amiguinhas, tem que honrar um clima, tem que dar uma piscadinha, mandar um beijinho aí, não deixe de dar valor para elas, tá bom? Então, assim, dicas para você, né? Praticar com provas anteriores da FGV, isso aqui te faz conhecer bem a linguagem da banca. Então, assim, você vai focar agora em FGV. Ah, mas teve uma prova do IBGE que foi feita por tal banca. Esquece, tá? Agora é FGV. Você pode pegar provas da FGV para outros concursos. Você tem que entender a linguagem da banca agora, tá? Para você não ter surpresa nenhuma lá no dia da prova, né? Então, assim, e treinar com provas anteriores é importante justamente para você ter essa confiança aí. Você já vai identificar quais são os assuntos que você tem mais dificuldade, quais são os assuntos que você está mais tranquila. Isso te ajuda a direcionar bem os estudos, né? Então, para que você consiga dar andamento aí nos seus estudos, tá? Se você conseguir fazer provas anteriores, como se fosse agora, né? Marcando lá o tempo, é bacana para você não ter problema na hora de gerenciar seu tempo lá no dia da prova. Porque eu já tive experiências assim, né? Alunos que eu tive, alunas muito bons, só que chegou lá na hora da prova e teve problema com o tempo. Isso prejudica, né, teu desempenho em prova. Então, assim, às vezes você consegue identificar, tem um enunciado mais extenso, deixa para depois, ou você tem uma certa facilidade em um determinado assunto, uma dificuldade em outro, né? Então, priorizar o que você tem mais facilidade, né? O que é mais tranquilo para você.
Isso faz com que você não tenha problema com o tempo, tá bom? Eu sempre falo assim, se nós tivermos questões um pouco mais extensas, começa pelo comando de questão pela pergunta, né? A FGV, como ela é mais direta, mais objetiva, provavelmente você já vai fazer uma leitura com qualidade. Eu falo assim, leitura com qualidade, se você conseguir ler apenas uma vez é melhor, mas se você consegue identificar do que se trata ali antes de fazer a leitura, é melhor. Né? Se você sabe qual é a pergunta que está fazendo, já é melhor, porque quando você for ler o enunciado, o texto, você já sabe que você tem que resgatar de informações, tá bom? E aqui eu reforço também para você a ideia de você tentar identificar nas alternativas o que é absurdo. Que vamos supor, não que a gente queira, mas você não consegue resolver totalmente uma questão, só precisar fazer o famoso chute, né? Quem nunca? Quem nunca? Poxa vida, se você já elimina algumas alternativas, tua chance de acertar o chute também aumenta, né? Faz parte do processo aí, beleza? Tentar manter a calma, é claro, né? A concentração, né? Para que você tenha sucesso aí nessa prova. Então, dicas valiosas aí para você. Lembra que eu falei disso aqui para você lá no começo? Eu falei que eu ia organizar melhor a sua vida? Agora chegou o momento disso. Você vai ver que eu vou trocar. Aqui eu já coloquei, né, tipo, sequencial pelos tópicos, um embaixo do outro ali, que eu acho que já melhorou um pouquinho. Mas além disso, eu vou separar o que é lógica raiz, o que é matemática, colégio. Tá? Só para você entender. Estou falando matemática colégio ali, só para você entender a separação que eu quero que você faça. Então, primeiro, a parte lógica raiz ali. Então, veja, item 1, lógica, proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados. Sabe por que é importante? Porque quando você for fazer a organização nos seus estudos, e se for acompanhar as aulas aqui no Aprova Concursos, você já vai buscar essas palavras-chave nas aulas. É claro, eu vou te dizer assim, se você tiver a oportunidade, vai depender muito do teu corre aí, assistir todas as aulas na sequência, porque é uma construção de conhecimento, tá entendendo? Porque às vezes, mas eu quero ver só a lógica que fala sobre aqui, ó, a relação de pessoas, lugares e objetos. Poxa vida, mas às vezes alguma coisinha que foi falado aqui, ó, em conectivo, em codificador, essa ideia de envolver problemas aritméticos pode te ajudar ali também. Tá? Então, assim, a gente tem que cuidar com esse negócio de pensar em atalhos por banalização, tá entendendo? Não, aqui não vou ver. Né? Tipo, poxa vida, se você tem o tempo, por que você vai arriscar o teu bom resultado de prova numa situação de você deixar de assistir, tipo, algumas aulas, sabe? Então, assim, não banalize o seu estudo, né? Não banalize o tempo que você está se dedicando para isso. Poxa, é algo importante para nós, né? Para você também. Então, assim, se puder assistir tudo, melhor. Tá? Mas aqui você já consegue entender e buscar nessas palavras-chave as aulas que tem aqui na Aprova Concursos, tá? Eu até vou pular uma coisa agora, porque eu quero que você olhe para esse último aqui, ó, problemas de lógica e raciocínio, tá? Tudo isso aqui. Então trabalhar com conectivo, com equivalência lógica em problemas de lógica e raciocínio, tá? Tudo te remete a isso. Os caras gostam daquela contextualizada bacana, tá? Outro tópico aqui que eu separei para você, ó, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Isso aqui tem aparecido cada vez mais, sabe? Tipo, eu vou dar uma ênfase forte no que você tem que focar daqui a pouco. Inclusive, eu trouxe a incidência de cobranças em provas anteriores. Compreensão e análise da lógica de uma situação utilizando as funções intelectuais. Raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Tá? Por exemplo, Tatarinho, não aparece raciocínio sequencial, tá falando lá de sequências lógicas, sequência, tá entendendo? Essas palavras que você tem que buscar. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Tudo isso em problemas de lógica e raciocínio. Olha como ficou mais agradável agora. Fala a verdade, hein? Nossa, mereço até uma coxinha agora. Imagina agora a gente conversando e comendo uma coxinha crocante, catupique, tá? Ó, Catarina, vamos lá. Mas brincadeiras à parte, é isso que eu queria para você, tá? Que você consiga direcionar seus estudos. Então aqui você sabe daquela lógica raiz, raciocínio lógico matemático, LRLM. Tá? Aqui você consegue direcionar bem os seus estudos, aí, separando da matemática mais, não vou dizer pura, tá? Mas matemática mais colégio, aquela coisa que a gente estudou lá desde o ensino fundamental até o ensino médio, e aí você consegue organizar bem a sua vida, e ficou muito bacana, tá? Ficou muito bacana, ó.
proporcionalidade direta e inversa, porcentagem de juros, pode pegar lá no conteúdo programático, como eu já dei uma cortada aí, ó. Números inteiros, racionais e reais de suas operações, conjuntos de suas operações, diagramas, geometria básica, ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área, medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo, problemas de contagem, noção de probabilidade, compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas, plano cartesiano, sistema de coordenadas de distância. Deixa eu ver o que eu fiz aqui para você. Não, peraí. Ó, aqui. Você perceba que a ordenação que está aqui não é uma ordenação sequencial, né? Como assim, Tatrinho? Você é professor de matemática, raciocínio lógico matemático, da prova concurso, gigante a prova concurso, e você não consegue colocar na ordem 1, 6, 7, porque aqui coloquei sobre incidência de cobranças em provas, tá? Então, assim, eu fiz uma coletânea bacana para você e eu vou escrever aqui agora, nesse momento, para que você leve para os seus estudos, tá? Então, em termos de incidência de cobrança, pensando em provas anteriores, essa parte aqui da lógica, proposições, conectivos, equivalência lógica, codificadores e predicativos, aparece em 50, olha, mais da metade de provas, tá? Forte isso aqui, ó. E uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração é isso aqui, ó. Equivalências lógicas. Não ouse ir para uma prova sem saber muito bem equivalências lógicas, tá? Só que é isso que eu falo. Daí você vai lá na estrutura do curso, né? Vai ver as aulas, tem aula de equivalências lógicas, você X. Mas quando eu falo em equivalência lógica, tem que conhecer proposições, tem que conhecer conectivos, tem que conhecer codificadores, mas assim, equivalências lógicas. Esse cara aqui, ó, quebra geral na prova. Tem dicas valiosas aqui para você nas aulas da prova concurso, tá? Então, assim, é olhar com carinho, é olhar com cuidado para que você não caia. Pegadinha, não. Faltou um pouco ali de conhecimento em algumas coisas, tá bom? Aqui, ó, em 23% o índice de recorrência desse assunto aqui, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. A banca tem colocado cada vez mais isso, sabe? Então, eu diria assim, ó, esses dois aí, forte, tá? Forte mesmo, tá? Olha só a cobrança que aparece por cima de você. Esses dois aí, muito bacana. E a gente coloca aqui um 12% e um 9% desses outros dois, tá? Como nós temos 15 questões, eu acho que aqui não dá para descartar nada, tá? Aqui seria bacana você dar uma boa estudada, tá? Quando eu falo aí do 12% no item 7, essa ideia de raciocínio sequencial, orientação espacial, temporal, são aquelas questões que os caras colocam assim pra gente, por exemplo, tem uma pessoa que está à esquerda da outra, tem duas entre elas, sabe? Esse tipo de coisa aí. E você vai dar uma estudada, vai dar uma caprichada, tá? No tópico 6, ali, ó, relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos. Inclusive traz a ideia ali de a gente analisar em alguns aspectos em quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo, os caras vão jogando informações pra gente, que a gente vai ter que fazer análise. Eu gosto sempre de fazer esqueminhas, tabelas, sabe? É isso que eu mostro nas aulas, tá bom? Tudo problemas de lógica e raciocínio, tá bom? Na parte da matemática mais pura, eu também coloquei nessa ordenação, e assim, eu vou falar para você, não ouse para uma prova sem dominar muito essa parte aqui, ó, 42%. Quando fala assim, proporcionalidade direta, inversa, porcentagem, juros, eu dei até uma quebrada lá no conteúdo programático, peguei um pedaço, ficou um Frankenstein, né, um pedaço de cada coisa, tem que saber bem ali grandezas diretamente, inversamente proporcionais, identificar, porque você não caia na besteira, às vezes, de fazer, a gente está muito acostumado, né, regra de 3, claro, nós amamos a regra de 3, né, mas se as grandezas são inversamente proporcionais, eu não posso fazer aquela multiplicação cruzada direta, tá entendendo? Então, esse tipo de cuidado que você tem que ter. Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando de razão, está falando de proporção, está falando de divisão em partes diretamente, inversamente proporcionais, em porcentagem, juros. A banca ama de paixão. Tá? Se não vier alguma coisa relacionada a isso, eu vou ficar muito surpreso e até decepcionado, porque são assuntos bacanas, são assuntos muito bem estudados. Então, assim, acredito que você deva dar uma enfatizada forte aí também. Coloquei aqui para você, ó, junto
esses dois tópicos, eles estão bem correlacionados, como 21% aí de incidência em provas anteriores, números inteiros, racionais e reais. Então, aqui aparecem as operações básicas, sabe? Frações, números decimais. Como tem 15 questões, os caras podem ser criativos de cobrar alguma coisa assim relacionada à parte mais... essas operações com os conjuntos numéricos, ali, sabe? União, interseção, diferença de conjuntos, mas essa parte de conjunto geralmente vem com aquelas questões lá que a gente tem que resolver por meio de diagramas. Tatrin, não lembro disso, não tem problema. Tenho aulas aqui no Prova Concursos, tá? E bem próximo a isso também a nossa geometria, tá? Só que assim, eu coloquei a geometria junto com o tópico 5, medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. Isso que são as conversões de unidades medidas. Você não tem noção, não sei como é que você é aí, como aparece erros de conversões de unidades medidas em momentos de prova. Então, que não seja você. Por favorzinho, que não seja você. Porque às vezes você estuda bastante e não dá muita moral ali para, poxa vida, né? Como você ia saber que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, 1 metro, 100 centímetros? Tem que saber. E aí eu tenho aulas aqui na prova de concurso, inclusive, né, para trabalhar com as conversões de unidades medidas, tá? Então a gente está muito acostumado às vezes a trabalhar com comprimento, mas é bom você dar uma olhada em área, em volume, massa e tempo, tá? A banca tem gostado muito de cobrar essa situação de tempo também. Então, assim, a geometria básica, né, ângulos, triângulos, polígonos, cálculo de distâncias, proporcionalidade, perímetro e área, e também dentro da geometria básica essas conversões de unidades medidas, tá? Então eu amarrei esse assunto aí. Um outro tópico que a banca ama de paixão são os problemas de contagem de noções de probabilidade, que poderia ter colocado lá também na parte de lógica, tá? Mas como a gente estuda isso aqui mais em colégio, eu acho que é legal separar. Isso aqui aparece também com uma certa frequência. Eu coloquei aqui para você, ó, 10% ali em termos dessa frequência, tá? E aí os outros aqui, como em 8%, esses outros dois aqui, mas assim, a banca gosta de misturar coisas, tá? Por exemplo, aqui, ó, compreensão de dados apresentados em tabela, em gráficos e tabelas. Teve uma prova recente da FGV, os caras colocaram uma tabela que tinha unidades medidas de tempo. Você tinha que trabalhar com conversões de unidades medidas de tempo, analisando dados em tabelas. Eles podem colocar isso em gráficos, em tabelas, inclusive misturando porcentagem, né, em gráficos e tabelas. Então, assim, a FGV, a banca, ela tem essa criatividade justamente para fazer esses níveis de cobranças diferenciados aí para você, tá? Eu trouxe, inclusive, aqui, ó, aproveitando, algumas questões que tem nas nossas aulas aqui na prova concurso, tá? Questões de raciocínio lógico, matemático, só para você conhecer mais ou menos a carinha, tá vendo? Raciocínio lógico, matemático, aqui já é uma questão mais extensa, tá vendo? A banca gosta, assim, gosta de, hoje é tal dia da semana, quando que vai ser novamente, ou um determinado dia, né, que dia da semana que vai ser daqui determinado período de tempo. Ó, isso aqui é uma questão de operações básicas, ó, fraçõezinhas. Tá vendo? Regra de 3, isso aqui é uma regra de 3 composta, então diferenciar, né, regra de 3 simples e composta, ó, isso aqui, divisão em grandezas diretamente proporcionais, mas associado à geometria. A banca gosta de misturar, tá vendo? Porcentagem, tá vendo? Ó, a questão de conjuntos, né, que a gente usa os diagramas, tem que montar os diagramas ali. A tabelinha que eu te falei, né, com a necessidade de conhecer e trabalhar com unidade de medida de tempo, tá? Então, assim, a intenção era justamente trazer para você qual é a estrutura da prova que os caras mais gostam de cobrar. Trouxe aqui alguns exemplos de questões anteriores também, para você ver que varia, né, entre questões que têm textos mais curtos e mais longos, sabe, assim, mas é uma prova limpa, eu gosto pelo menos, tá? E assim, eu não sei o que você achou, porque foi uma conversa bacana, que nem eu falei para você lá no começo que eu estava feliz, estava empolgado, e eu estou terminando aqui esse encontro com você extremamente realizado, tá? Desejo, assim, para você um excelente estudo, e eu tenho certeza absoluta aí que você vai aproveitar essas dicas valiosas que eu te trouxe, daquela separação bacana que eu fiz da lógica com a matemática, com o que é cobrado ali com maior índice de recorrência, sabe? E direcione seus estudos com isso, tá? E saiba que o que precisar aqui pode contar comigo. Desejo para você que dê tudo certo, que você realize esses nossos sonhos aí, que agora juntos conquistar essa tão sonhada vaga. Valeu? Boa prova e vamos que vamos.
Tá vendo?